Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida, como vão vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao nosso Café Espiritual. Eu sou a pastora Andréia Tavares, da Kingdom Church Niterói, Maricá, a Igreja do Reino, e é uma alegria ter você conosco para mais um momento de comunhão, de aprendizado, de estudo na palavra e de crescimento na palavra do nosso Deus. Pega a sua Bíblia, ela nunca pode faltar, amém? E prepare o seu coração, o seu café, porque eu creio que o Senhor hoje tem uma mensagem poderosa, porque a palavra de Deus é poderosa. E Deus tem, então, uma palavra poderosa para cada um de nós através dessa nossa série de salmos. Hoje, nesse iniciar de mais uma semana, nessa segunda-feira, os salmos 47, 48 e 49. Esses salmos, meus irmãos, eles formam uma sequência muito especial. Primeiro, nós somos convidados a contemplar Deus como Rei sobre toda a terra. Depois, nós somos lembrados de que Ele protege e sustenta o seu povo. E por fim, nós somos confrontados com uma pergunta muito importante: em quem estamos colocando a nossa confiança? Então, esses 3 salmos, eles vão nos levar a olhar para a soberania de Deus, para a fidelidade do Senhor e para a eternidade. Se nós formos falar desse contexto bíblico, desses 3 salmos, eles foram escritos pelos filhos de Corá. Quem eram os filhos de Corá? Eles eram de uma família levítica, os filhos de Levi, responsáveis pela música, pela adoração em Israel. Então nós vamos ver o Salmo 47, um cântico de celebração à soberania de Deus sobre todas as nações. O Salmo 48, que é conhecido como Salmo de Sião, exaltando Jerusalém como a cidade onde Deus manifesta a sua presença e a sua proteção. E o Salmo 49, um salmo que os teólogos chamam de sapiencial. É isso mesmo. Um salmo de sabedoria, de ensino, que vai falar então sobre a riqueza, sobre a morte e sobre o verdadeiro sentido da vida. Então, meus irmãos, esses salmos que foram escritos há milhares de anos, mas eles têm, cada um deles, a mensagem extremamente atual para a nossa vida diária, para o nosso cotidiano, assim como toda a palavra de Deus, não é? Ela foi escrita há tantos e tantos e tantos anos, mas ela se revela a nós a cada novo dia, a cada nova manhã, numa atualidade impressionante desse Deus que é soberano e deixou esses ensinamentos, não é? Essa inspiração para que nós possamos conhecê-lo e conhecê-lo através da palavra. Então, amados, o que esses salmos querem ministrar hoje ao nosso coração? Que Deus ele continua reinando sobre todas as coisas. O Salmo 47 vai declarar para nós no versículo 2, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Os dias que nós vivemos aqui na Terra são dias de instabilidade, não é? Existem crises financeiras, crises políticas, crises na nossa própria vida, familiares, espirituais, guerras, incertezas, inseguranças. Mas uma coisa que nós temos que saber e confiar é que Deus nunca perdeu o controle. Nenhum governo, nenhuma economia, nenhuma circunstância pode destronar o Rei dos Reis, aleluia. Isaías 9:6 vai declarar: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado está sobre seus ombros. No Novo Testamento nós vemos o cumprimento dessa verdade em Cristo Jesus, porque Mateus 28:18 vai dizer: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ou seja,
Podemos declarar hoje juntos? O nosso Deus reina, aleluia. Declare isso bem alto, né? Para que você possa ouvir e possa crer que Deus, ele reina. E esse Deus que reina, ele estabelece a segurança do seu povo. A segurança do povo de Deus está na presença de Deus. E é isso que o Salmo 48 quer trazer ao nosso coração hoje. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. É o Salmo 48, versículo 3. Então, o que quer dizer isso, pastora, nessa manhã? Que a segurança de Jerusalém, ela não estava nos muros, ela estava na presença do Senhor. Então, muitas vezes nós somos tentados, meus irmãos, a confiar nos recursos que temos, nas estratégias que podemos planejar, na posição financeira que ocupamos, ou a posição, o status que alcançamos, a influência que temos, não é? É colocar confiança nos relacionamentos. Mas a verdadeira segurança, queridos, não está em nada disso. Porque recursos acabam, estratégias podem falhar. Posição financeira, então, a gente nem fala, né? Posso falar por testemunho próprio, não é? Meus pais, que foram pessoas, né, de muita condição financeira em Nova Friburgo, então, hoje, né, nós entendemos que Deus tinha um plano para que pudesse ensinar que a segurança não estava em nada disso. A segurança que nós temos nesse mundo está continuamente no nosso Deus. O salmista vai declarar lá no versículo 14, porque esse Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Então, o Novo Testamento, nós podemos encontrar essa promessa em Hebreus 13:5. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Aleluia! Que segurança maravilhosa, queridos, é essa que o nosso Deus, ele traz ao nosso coração hoje. Talvez sua semana tenha começado, já conturbada, mas a gente pode refletir o que tem realmente valor diante da eternidade. E aí, esse Salmo 49 faz uma pergunta profunda para cada um de nós, porque o salmista vai lembrar que riquezas, poder, elas não podem impedir a chegada da morte. Uma coisa, e sempre o pastor Marcos fala isso, né? Uma coisa que cada um de nós tem certeza absoluta é que um dia nós vamos morrer. A nossa vida aqui, ela vai ter fim. A palavra vai dizer no versículo 20 desse capítulo: ao homem que está em honra e não tem entendimento, semelhante é aos animais que perecem. Parece duro, não é verdade? Parece uma palavra, né? É tão difícil, semelhante aos animais. É, queridos, porque a gente vive numa geração que está valorizando a aparência, que está valorizando o sucesso, que está valorizando o reconhecimento, não é? Então, Deus está nos convidando nessa manhã a olhar além. Além do que, pastora? Além dessa vida. O versículo-chave desse salmo está lá no versículo 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Oh, aleluia, que esperança gloriosa! Jesus, amados, confirma essa verdade lá em João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A nossa esperança não está só aqui nesse tempo presente, não está apenas nessa vida. A nossa esperança está em Cristo para a vida eterna. Aleluia! Então, amados, esses salmos, eles vão nos ensinar 3 verdades para que a gente possa aplicar durante essa semana. Deus está no controle mesmo quando nós não entendemos nada.
Deus é o nosso refúgio, que precisamos viver na presença, refugiados na presença. Nós devemos lembrar sempre de que os nossos olhos devem estar além desse tempo presente, mas na eternidade, porque aquilo que construímos para Deus vai permanecer para sempre. Então, o que tem ocupado o nosso coração? Aonde nós temos posto a nossa confiança? Será que a nossa vida aqui é para apenas suprir as necessidades dessa vida? Ou será que nós estamos lembrando que Deus tem propósitos eternos para cada um de nós? Que possamos então, meus amados irmãos, orar e entregar ao Senhor toda a nossa preocupação, mas principalmente reafirmar a nossa aliança com Ele. Pastor Marcos ontem falou sobre isso no culto, e o culto está disponível para que você possa, acessar o canal do YouTube lá da Kingdom Church Maricá. Pela manhã, nós ministramos ali na Kingdom em Niterói. A Kingdom de Niterói está somente pelo Facebook, a nossa página, mas a Kingdom tem o canal aqui também no YouTube. Então, mas vou tentar botar o culto da manhã também aqui no nosso canal. Então, amados, qual a conclusão que nós podemos chegar nesses salmos? Que Deus está reinando e Ele continuará reinando sobre todas as nações, que Ele protege o seu povo e Deus oferece uma esperança a cada um de nós que vai além dessa vida. Então, que essas 3 verdades, elas venham ao nosso coração para nos ensinar a viver nessa paz que Deus, Ele quer trazer ao nosso coração com confiança e com propósito. Não importa o que acontecer ao nosso redor, que tenhamos essa confiança e essa certeza de que o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele continua no seu trono de glória, mas está perto de cada um de nós para cuidar, para zelar pelas nossas vidas. Eu creio assim em você. É isso que a palavra de Deus nessa manhã ministra ao nosso coração. Então, que nessa semana você tenha essa certeza e você declare, leia esses salmos declarando sobre a sua vida. Agora que você já entendeu um pouquinho deles, que você possa voltar lá e lê-los e meditar e declarar cada um deles hoje, nessa manhã, tarde, noite de hoje, em nome de Jesus. Pai, amado Deus, Senhor das nossas vidas, nós sempre começamos, Senhor, a nossa oração agradecendo. Nós somos gratos, Senhor, pelo Teu cuidado, nós somos gratos por mais um dia, Senhor, nós somos gratos por mais uma semana, nós somos gratos porque Tu és o Rei sobre toda a terra. Obrigado, Senhor, porque nada foge do Teu controle e porque podemos descansar em Tuas mãos. Ajuda-nos a confiar mais em Ti do que nas circunstâncias e que a Tua presença ela seja sempre o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa segurança. Livra-nos, Senhor, livra-nos de colocar esperanças em riquezas, livra-nos, Senhor, de querer, Senhor, apenas as conquistas desse mundo passageiro, Pai. Nos ensina a viver com os olhos voltados para a eternidade, para os propósitos do Teu reino, Senhor. E que nessa semana nós possamos permanecer, nós possamos perseverar, caminhando em fé, em paz, em confiança, sabendo que o Senhor, o nosso Deus, o Deus soberano, continua e sempre estará governando sobre todas as coisas. Nós oramos assim, querido Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida abundantemente. Continue, vamos juntos nessa caminhada de ler toda a Bíblia durante esse ano. Você que não acompanhou, comece agora, comece no livro de Salmos e depois você retorna lá, nos